Programa nas Entrelinhas. Iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação: Professor Enio Luiz Spaniol. Economia. Conjuntura e perspectivas de médio e longo prazo. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa nas Entrelinhas, o programa do Departamento de Administração Pública da ESAG, o DESC, que apresentamos todas as quartas-feiras da manhã. Tudo bem, Henrique? Tudo ótimo, professor. Tudo bem. Henrique, nós temos hoje convidados especiais no nosso programa, mas eu queria primeiro dizer o seguinte: estamos em 2015 e o quadro econômico nos tem angustiado sob vários aspectos, ou seja, o governo está fazendo um ajuste fiscal, cortes no orçamento, a economia com uma perspectiva de estagnação, inflação retomando o corpo e as pessoas preocupadas. E a gente vai tentar discutir isso hoje no programa com dois ilustres convidados. Quem são os convidados? Nós temos aqui o professor Marcelo Mello. Bem-vindo, professor. E ele é professor de Economia do IBMEC Rio, graduou-se em Economia na PUC Rio, onde também obteve o título de mestre. É doutor em Economia pela Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, é isso? Champaign. E lecionou nos departamentos de Economia da UIUC, de Virginia Tech, Estados Unidos, e da PUC Rio. É especialista em macroeconomia, economia internacional e econometria. Bem-vindo, professor. E nós temos também o professor Cláudio Considera. É isso aí, né? Considera, que também é professor da Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC e do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense. Também atua como consultor econômico do escritório Fontes Tarso Ribeiro Advogados. Foi secretário de Acompanhamento Econômico do Governo Federal no mandato do Fernando Henrique Cardoso entre 1999 e 2002. No Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, atuou como chefe de contas e ele também foi diretor de pesquisas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Os dois estiveram aqui em Florianópolis a convite do Departamento de Economia, participando de uma semana de debate sobre a questão econômica. Eu queria, a primeira questão, colocar: o Brasil, de fato, está com algumas dificuldades no quadro econômico. Quais as causas desta situação em que a gente se encontra hoje? A situação da estagnação é muito séria, né? Na verdade, a crise econômica que está se espreitando aí é a mais séria nos últimos 25 anos. Tá? Então, é uma recessão que é ruim e tudo indica que vai piorar. Ao contrário do que o governo fala, essa recessão que a gente está vivendo agora não tem nada a ver com a situação da economia mundial. Tá? A crise mundial já passou, a economia mundial não está tão bem quanto estava no passado, mas está bem. A crise atual se deve a políticas econômicas, tá? Política monetária e fiscal equivocadas do atual governo. É por isso que a gente está em recessão. E dá para pegar, eu estive na sua palestra recentemente, né? E, professor Marcelo, você fez até referências de outros países que passaram pela crise e agora estão em taxas de crescimento comparadas ao Brasil muito maiores, né? Então o Brasil está em realmente recessão, está provando de fato o que você fala, né? Isso, você comparando o desempenho macroeconômico do Brasil, ele não fica bem na foto com nenhum país par, né? Vamos dizer assim, país que poderia ser comparado com o Brasil. É isso, assim, essa política foi feita made in Brasil, ela é feita domesticamente. Essa recessão são causas domésticas. E no caso dessa recessão, ela é um fator da política do partido PT, ou é uma coisa que também já tem derivação de outros partidos, como o PSDB, que veio com o Fernando Henrique Cardoso, ou foi realmente uma transformação que ocorreu ali, de repente, quando transformou para Lula? Olha, a gente observa veja bem, a política macroeconômica do país, ela estava calcada no tripé: metas de inflação, responsabilidade fiscal e câmbio flutuante. No primeiro mandato do governo Lula, ele deu continuidade a essa política responsável macroeconômica. Entretanto, devido a uma série de escândalos, o time econômico dele teve que ser trocado, né? O ministro Palocci caiu em março de 2006, entrou ali o ministro Mantega, com uma ideologia completamente diferente do Palocci. Quer dizer, ali a gente já começa a notar uma flexibilização do tripé macroeconômico.
É uma deterioração da qualidade da política fiscal, intervencionismo do governo, expansão do crédito público para os companheiros, para os campeões nacionais. E essa deterioração da política, ela se acelera quando realmente teve a crise internacional em 2008 e quando também para questões de reeleição, né, para reeleger a sucessora, a Dilma, né, a gente nota uma piora, e aí na Dilma I já tem uma piora mais acelerada da política monetária, deterioração da política fiscal. Então é isso aí, foi feita em casa essa recessão. Eu queria ouvir também o professor Cláudio Considera. O senhor concorda com essa análise que é feita pelo professor? Com certeza, ele tem toda a razão, professor Márcio. Ele chamou a atenção dessa deterioração. Isso teve um nome para a equipe econômica. Eles chamaram de nova matriz econômica, como eles estivessem inaugurando, como ele bem falou, uma nova forma de olhar, coisa que é puramente doméstica, né? Ninguém fez isso no mundo inteiro, eles achavam como podiam fazer. E tinha todo um ideário. O ideário era o novo desenvolvimentismo, como eles chamavam, né? Que é você voltar a reindustrializar o país, você estatizar várias coisas que tinham sido privatizadas no passado, em suma, um processo de intervenção, como ele mencionou, muito forte sobre a economia. E com deterioração da questão fiscal, né? O país começou a ter, e no último ano teve uma coisa impensável, que foi déficit primário. Sim. Quando a gente fica discutindo superávit primário, não, aqui no Brasil nós tivemos 0,5% de déficit primário, é quase inimaginável, né, esse tipo de situação. Então isso é made in Brasil, não tem nada de externo nessa história, porque as nossas exportações respondem por 10% do PIB, não é isso? Participa com 10% do PIB. Se você pensa nas importações que participam com mais 10%, fica 0 a 0. Então, não tem estímulo à produção, não tem nada a ver com a economia mundial essa recessão que nós estamos passando. Isso tem a ver com a política macroeconômica errada que foi feita. A incompetência do governo. Vocês apostaram, então, realmente na mudança na hora da eleição, né? Então, vocês queriam realmente que... Eu acredito que queriam que chegasse o Aécio, né? Então, vocês acham que é possível realmente essa mudança para as próximas eleições? Ou tem gente falando que vai acontecer até um impeachment? Então, vocês acham que isso também é uma coisa interessante a ser abordada e pensada com mais vigor pelo povo brasileiro? Eu não sei onde essas coisas vão dar, né? Eu tenho assistido palestras de vários cientistas políticos. Uhum. Eles também estão completamente perdidos. O que será do país, né? Eles conseguem trabalhar assim, a reforma política, o que pode ser? O que está gestando aí, que o distritão é uma coisa muito ruim. O distrital misto também não consegue apoio. Então, o que eles conseguem discutir isso? Agora, por exemplo, a questão do impeachment, lembrar que na situação do impeachment do Collor, houve uma revolta popular, nacional e essa coisa. Diferente de hoje. Você não tem isso, essas pessoas não estão indo para a rua com essa exigência ainda, né? Pode ser que as coisas piorem de tal maneira que as pessoas façam isso, mas não... Eu acho que o impeachment não é a solução para os problemas. Veja bem, pode ser até que ocorra, pode ser até que seja bom, não sei. Depende muito como o impeachment é feito. Se for um impeachment onde realmente todas as partes concordam, porque simplesmente a evidência é tal que tem que ser feito, aí pode ser bom. Agora, se for um impeachment meio brigado, meio feito de forma meio forçada, pode ser ruim para o país. Tá? Pode haver reações, né, que podem levar o país a uma deflagração de conturbações muito sérias. Sim, então, é isso que eu acho que ele está se referindo. Né? Vejo como as questões econômicas e políticas estão estreitamente interconectadas. Eu queria voltar novamente um pouquinho mais ao foco econômico, perguntando sobre o que esperar daqui para frente. Por exemplo, o governo está tentando fazer vários ajustes. Os ajustes são necessários? Quer dizer, estão sendo amargos os resultados para, pelo menos, boa parte da população. O que o senhor acha, professor Cláudio? Eu acho necessário, mas não é suficiente. Eu acho que você vai ter que deflagrar. Isso o governo está pensando, tem visto
algumas reportagens que o governo está pensando em entrar com uma política de concessões de forma a atrair o investimento do setor privado. Porque hoje em dia as incertezas são tamanhas que o setor privado não está investindo. Mas se tivesse a concessão, a privatização, é o nome da privatização para o PT, eles dão o nome de concessão. Né? Então, você muda os nomes, se apodera de algumas coisas, diz que foram eles que fizeram, né? É uma coisa muito curiosa. E aí, se você tiver essas concessões, você vai ter o capital privado investindo com segurança. Né? Esse é o problema. Porque o investimento privado agora, frente a essas incertezas todas políticas, frente a essa situação fiscal que nós não sabemos se vai chegar ao final ou não, né? Tamanha os problemas que nós vamos ter, que o setor privado não investe. Então, com a concessão, o setor privado teria certeza que, por exemplo, que os aeroportos iam existir, iam funcionar, as estradas iam ter demanda, esse tipo de coisa, enquanto que aumentar a capacidade produtiva do país e produzir mais automóvel, nós não sabemos se vai ter gente com capacidade para comprar automóvel agora. Então o setor privado não investe. E aí você tem que, de alguma maneira, fazer com que eles invistam outra vez. A chave do crescimento é o investimento, né, que é uma coisa de longo prazo. Você tem que convencer os empresários desse tipo de coisa. Eu trago ainda a conversa uma coisa que é interessante. Eu estive na palestra dos dois e eu percebi que ambos comentaram que países que são desenvolvidos, eles crescem a uma média de taxa de 2%, né? E vocês pegaram até o exemplo que há 200 anos os Estados Unidos cresce a essa taxa, né? Então, mas trazendo para o público que está nos ouvindo, por que eles crescem assim e a gente não? E como é que a gente pode chegar nesse ponto? Existe alguma forma que a gente pode trabalhar para chegar lá? Olha só, assim, muitas vezes as pessoas, no caso, acho que você está se referindo a um exemplo que eu usei, né? Assim, os Estados Unidos, assim, a economia mais rica do mundo, por que ele cresceu a uma taxa de 2% em termos de PIB per capita durante tanto tempo? Bom, número um, a economia líder, ela cresce empurrando a fronteira do crescimento. Como é que você empurra a fronteira do crescimento? Inovando, investindo em novas tecnologias. Quando você está empurrando a fronteira, você cresce devagar. Tá? Então, os Estados Unidos nunca vai crescer a 10% como a China cresce. Vai crescer a 2%. Tá? Quem está empurrando a fronteira cresce devagar. É assim. Por que os Estados Unidos cresceu, é rico do jeito que ele é hoje? Essencialmente porque o que vale lá é economia de mercado, é concorrência, é isso, economia de mercado, dinâmica, flexível. Você pode começar um business, fechar um business, você pode contratar, demitir, é fácil. É fácil fazer as coisas. Regras do jogo garantidas, enforcement de contratos garantido, que ele está se referindo, né? E para isso é importante você ter um governo bom. Tá? Um governo ele tem que dar estabilidade da regra do jogo, ele tem que investir em educação, em infraestrutura. Sem um governo bom, não dá para você crescer. Tá? O problema atual do Brasil é o seguinte, com esse governo, você vê, no primeiro mandato da Dilma, ela baixou os juros, ela baixou forçosamente a taxa de juros. Não houve investimento. Cadê o investimento? Não apareceu. Por quê? Porque ninguém confia no governo. Ninguém confia na equipe econômica. É o que o Cláudio aqui falou, as regras do jogo são estáveis, o grau de incerteza é alto. Tá? Você vai fazer um investimento, você abre uma fábrica, constrói uma fábrica, aquilo é capital ali, está parado, você não tem como levar aquilo, vender e levar para casa. Então, assim, o problema é o seguinte, com o governo ruim, não dá para crescer. Sem reformas estruturais, não tem como você gerar crescimento de longo prazo. Tá? Então, e o problema é o seguinte, para você fazer as reformas estruturais necessárias, reforma tributária, legislação trabalhista, investimento de alto nível em educação, etc., você precisa de um governo bom, precisa de um bom time, entendeu? É isso. Enquanto a gente não tiver isso, o Brasil não vai crescer. É assim. É simples assim. Eu queria, quer dizer, um quadro pessimista também é muito carregado, às vezes desanima de um modo geral. Então eu queria fazer uma pergunta, já que o nosso tempo está um pouco limitado. Qual é a perspectiva? Quais são algumas dicas do receituário para a gente voltar a jogar a coisa para cima? A gente pode ter um sonho, né, de volta, né? Exato. Eu acho que a gente pode sonhar que o ajuste fiscal vai dar certo. Isso é o ponto de partida. Sem esse ajuste que está sendo feito aí, nós vamos perder o grau de investimento e a situação vai ficar muito pior, inimaginavelmente pior. Ou seja, alguém está pagando a conta. Exatamente. Nós vamos passar por um período aí muito sério em termos de desemprego e de recessão durante esse ano,
O que, se der certo o ajuste fiscal, pode ser que você tenha no final do ano, e com esses programas de concessão que o governo está pensando, você tenha no final do ano primeiros sinais que nós vamos voltar a crescer. O último trimestre do ano, por exemplo, pode ter algum sinal disso. Se isso acontecer, nós podemos ter uma recuperação da taxa de crescimento. Vai continuar um período de baixo crescimento, não vai crescer logo muito, mas você vai retomar aos poucos sua capacidade de crescer, de ajustar as contas do país. Agora, então a gente está dizendo o seguinte, olha, tem que ser feito o ajuste fiscal. Agora, eu não posso sonhar fora desse padrão. O padrão o ajuste fiscal tem que dar certo. Esse é o problema. Eu também quero terminar com uma mensagem aqui otimista. Eu acho o seguinte, acho que a gente tem que ser otimista, tem que acreditar no futuro, que o futuro vai ser melhor, para a gente poder construir alguma coisa. Tá? Assim, o sujeito que está sempre pessimista demais não constrói nada. Então isso é uma coisa. A segunda coisa é o seguinte, isso me lembra, eu digo para os meus alunos o seguinte, assim, quando você está no momento mais difícil, aí é a hora para você mostrar a sua melhor, tem que ser a sua melhor hora, mostrar a sua força, sua coragem. Então é isso, a única coisa que a gente controla é o trabalho duro. Tá? A gente vai ter que trabalhar mais duro agora. É a hora para trabalhar duro, não é a hora para desanimar. O Brasil é um país bom, é legal, assim, tem pessoas muito maravilhosas aqui. Então eu acho que a gente tem que ter uma visão otimista de longo prazo. Agora, é isso, é uma situação difícil, mas é isso aí, tem que ter coragem e andar para frente. E comentando, que nas crises que aparecem as oportunidades, né? Então... É a visão do otimista, né? Perfeito. Apesar de que a pessoa mais pobre é que vai ser o principal financiador dessa crise agora. Isso às vezes é um pouco de mito, entende? Eu acho que toda a classe média vai perder muito emprego. Tem pessoas que são muito ricas que vão perder, mas não vão perder a ponto de ficarem desempregados, não é? Então vai ter uma situação ruim para todos, né? Não é uma situação fácil, né? Uhum. Até porque agora está se comentando, inclusive, dos cortes até das questões sociais, que tem sido a grande alavanca do partido no governo atualmente. Verdade. Vai atingir, provavelmente, esses programas sociais. Assim, isso já está acontecendo, até porque a inflação alta está 8,3 nos últimos 12 meses. A inflação alta é o pior imposto para o pobre. Tá? Então já está acontecendo. Mas enfim, é isso. Vamos encerrando o programa com uma elevação, digamos, do nosso espírito de que soluções sempre haverá. E a crise, como o Henrique disse, a crise pode ser um caminho para encontrar soluções melhores do que as que a gente está vivendo hoje. Muito obrigado, professor Marcelo, pela presença. Muito obrigado, professor Cláudio, pela presença. Muito obrigado a vocês. É isso aí. Muito obrigado também, professor Enio. E o nosso programa volta semana que vem. Agradecemos aos ouvintes. Nas Entrelinhas retorna na quarta-feira da semana que vem. Bom dia a todos. Bom dia. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.